Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 2 de liderança e desenvolvimento de competências. E para a aula de hoje, nós temos como objetivos compreender quais são os principais estilos de liderança, porque existem vários, diferenciar a liderança autocrática, democrática e liberal, compreender os fundamentos da liderança situacional, reconhecer que diferentes contextos exigem diferentes comportamentos, identificar estilos de liderança em situações práticas e refletir sobre o próprio comportamento que você está tendo aí como líder ou futuro líder. Mas antes, a gente vai falar do resultado do quiz da semana passada. Você deve estar curioso, né? Gente, primeiro, não existe certo, não existe errado, como eu já deixei isso claro na aula passada. Mas vai aqui, somaram os pontos? Quem fez aí até 20 pontos está com o seu perfil de liderança ainda em desenvolvimento. Não significa que não é líder ou que não venha a ser, mas que está desenvolvendo ainda, precisa desenvolver ainda esse perfil. 21 a 35 já está com um bom potencial de liderança. 36 a 45, um perfil de liderança já bem consolidado, dá para melhorar, mas já está ótimo. E 45 a 50 está com um excelente potencial de liderança. Então veja aí, qual foi a pontuação de vocês, em que posição vocês ficaram. A partir disso, usem isso a seu favor e desenvolvam as suas habilidades. Então, bora lá. Existe estilo de liderança perfeita? O que vocês acham? Né? A gente está hoje em uma época em que o conhecimento técnico ele já não é mais o suficiente, embora muitos ainda acham que sim, mas não é mais. O mercado procura profissionais que são capazes de influenciar outras pessoas, de resolver os problemas, de trabalhar em equipe, de tomar decisões e conduzir mudanças. Então, imaginem aí que vocês receberam uma responsabilidade de liderar uma equipe de 10 pessoas e você tem que tomar uma decisão importante. Amanhã ainda, qual que seria aí a sua atitude? Você pode decidir sozinho e depois só comunicar a equipe? Você pode reunir essa equipe e você decide isso coletivamente, ou você pode deixar a equipe decidir sozinha. O que você faria se você fosse um líder aí que está gerindo essa equipe? Qual dessas alternativas representa para você uma boa liderança? Pergunte isso para si mesmo. O que eu faria? O que seria ser um bom líder nesse caso? A resposta, nesse caso aqui, é depende. Sim, depende. Porque uma liderança eficaz não significa sempre escolher o mesmo comportamento, mas sim saber qual é o comportamento que você tem que tomar e em qual momento. E o porquê que você está tomando aquela decisão, está tendo aquele comportamento naquele momento. Então, você, a partir disso, toma a sua decisão. Então, é para vocês entenderem que não há uma receita de bolo, e sim um contexto a ser analisado. O que é liderança? A gente falou muito sobre isso na aula passada, né? Então, vamos além disso, vamos entender como que um líder lidera. Então, a liderança é a influência, mais pessoas, mais propósitos, mais resultados. Mas é lindo falar. E como se faz isso? De que forma é que eu consigo fazer isso, né? De que jeito que isso pode estar acontecendo? E aí vem os estilos de liderança, né? Ele aparece na forma de como o líder toma suas decisões, como ele comunica, como que ele distribui as responsabilidades, como que ele utiliza a sua autoridade, né? Isso tudo entra dentro dos estilos de liderança. Se ele ouve, se ele não ouve a sua equipe, se ele oferece autonomia, se ele resolve conflitos, se ele acompanha os resultados. Isso tudo são os chamados estilos de liderança. Então, representa a maneira predominante como uma pessoa exerce influência sobre a outra. Lembrando que o estilo não é personalidade. Estilo é diferente da personalidade. É a personalidade dele. Não. Estilo de liderança não é personalidade. Uma pessoa ela pode ter uma tendência comportamental, mas ela pode apresentar uma modificação nisso enquanto líder. Tá? Então vamos começar falando sobre a liderança autocrática. Já ouviram falar sobre essa liderança autocrática?
É uma liderança em que há centralização das decisões. Então, por exemplo, imaginem aí que vocês tenham uma situação de emergência numa indústria, né? Existe um risco de acidente. O líder, ele precisa dizer que pare a operação imediatamente. Não há tempo para abrir uma votação. Nesse momento, ele tem que ser autocrata. Não dá para ele ir lá e simplesmente fazer uma reunião de equipe para decidir se vamos parar ou não vamos parar aquela operação. Porque há uma pessoa em risco. Então, uma liderança autocrática é aquela liderança que centraliza essas decisões, que define o que será feito, tem pouca participação da equipe, comunicação ela é vertical, controle elevado e rapidez na tomada de decisão. O líder autocrática toma decisão muito rápido. Mas aí vem a pergunta, né? É ruim ser autocrata? Eu posso ser autocrata na minha liderança? Isso é bom para minha empresa, para minha equipe? Não, não é ruim ser autocrata. O problema não é necessariamente utilizar essa autoridade que o autocrata tem. O problema é quando ele centraliza tudo e isso se torna um padrão permanente. Não há uma levada de decisão, me perdoem, não há como o líder, ele não discute com a sua equipe, ele não leva as operações para a equipe, ele não leva o que tem que ser discutido para a equipe. É padrão dele centralizar tudo. Então, quando que pode funcionar uma liderança autocrática? Em momentos de crises, porque tem que ter tomada de decisão rápida, decisões urgentes, situação de alto risco. Nesses momentos, uma liderança autocrata tem que vir à tona, porque a decisão tem que ser muito rápida. Mas, quando ela é utilizada constantemente, ela começa a se tornar um problema porque começa a reduzir a autonomia, gera dependência, diminui a participação e provoca desmotivação da equipe. Portanto, o líder autocrata, depende do momento, a gente tem que ser, depende do momento, não. Outra liderança que existe é a democrática, essa vocês já devem ter ouvido falar mais, né? Então, o líder democrático é quando há a participação da equipe, quando tem diálogo, escuta, compartilhamento de ideias, construção coletiva, maior envolvimento nas decisões. Então, por exemplo, você está numa situação em que precisa reduzir os custos do seu setor em 10%. Quais os processos pode se melhorar? Você não sabe, então você vai lá e pergunta isso para a sua equipe. Você está sendo um líder democrática. O líder, ele não está abrindo mão, neste caso, da responsabilidade, ele só está abrindo espaço para participação. E com isso vai ter maior comprometimento, maior criatividade, diversidade de ideias, senso de pertencimento, que é muito importante numa liderança, desenvolvimento da equipe, né? Só que a liderança democrática também pode ser ruim, quando ela é usada inadequadamente. Pode haver tomada de decisão mais lenta, que tem momentos que a gente tem que tomar decisão rápida, pode ter excessos de reuniões sem haver nenhuma resolução, discute, não se resolve nada. Pode ter a falsa sensação de participação na liderança democrática. Então também tem o lado bom e o lado ruim. E o terceiro tipo de liderança é a liderança liberal, né, que tem elevada autonomia da equipe, pouca intervenção, a equipe possui uma liberdade quase que total, o líder atua mais como um suporte. Por exemplo, vocês dominam um projeto, o líder vai falar, né, vocês estão dominando esse projeto, definam qual é a melhor estratégia e me apresentem os resultados, decidam por vocês, façam como vocês quiserem. Quando que isso funciona? Quando que a liderança liberal pode funcionar? Quando a gente tem profissionais muito experientes, muita competência técnica, muita responsabilidade e competências claras. E quando que essa liderança pode dar ruim? Quando que pode, né, se tornar um problema ser um líder liberal? Quando começa a haver autonomia sem direção, e isso pode virar abandono. A equipe começa a fazer do jeito que bem entende, porque assim ela entende que é o correto. Então também há o lado bom e o lado ruim. Lembrando que a autonomia não significa ausência de liderança. O liderado tem sim que ter autonomia, mas tem que ser liderado ao mesmo tempo, né?
Então, aqui uma comparação entre esses três estilos de liderança, né? Temos os aspectos de cada uma da autocrata, democrata e liberal. Então, na decisão, no autocrata é o líder que decide. Democrata é compartilhada, é a equipe. E liberal é somente a equipe. Em relação à participação, quando eu sou autocrata, não tem participação da minha equipe. Quando eu sou democrata, tem uma alta participação da equipe. E liberal, muito alta participação da equipe. Em relação ao controle, o autocrata é extremamente controlador. O democrata é moderado e o liberal não é controlador. A autonomia, o autocrata dá baixa autonomia para sua equipe. A equipe não faz praticamente nada sozinho. O democrata já é mais moderado e liberal é alta autonomia para a equipe. A velocidade, então, de tomada de decisão, o autocrata faz isso muito rápido, o democrata demora, mas não tanto, e o liberal é variável, depende do momento. Então, o autocrata ele é uma liderança indicada para quando eu tenho urgências. O democrata, quando eu preciso de participação, e o liberal, quando eu preciso de equipes maduras. E aí, qual desses três estilos você escolheria para ser, ou se você contratar um líder para uma equipe sua, para uma empresa, qual dos três você ia querer? Né? Qual que é melhor? Pensem comigo, uma equipe experiente, qual que seria melhor? E para uma equipe recém-formada? Então, aqui você tem que pensar, porque o líder ele pode ser os três ao mesmo tempo. Eu não preciso ser só autocrata, só democrata ou só liberal. Eu posso usar os pontos fortes de cada um em determinados momentos. Quando eu preciso de decisão rápida, eu vou ser autocrata. Eu vou lá e vou tomar a decisão. Quando eu preciso que eu tenha uma equipe engajada, que se sinta pertencente, eu tenho que ser democrata, eu tenho que levar aquele assunto e fazer com que a minha equipe entre naquilo comigo. E quando eu quero que eles tenham uma liberdade de tomada de decisão, porque isso vai ser bom para a criatividade, eu tenho pessoas boas, a minha equipe é top, eu posso ser um líder mais liberal. Tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Liderança situacional, né? Não existe liderança eficaz sem nenhum conceito, né? O líder ele precisa adaptar o seu comportamento de acordo com a situação e com o nível de desenvolvimento da pessoa ou equipe. É aqui que eu vou ser autocrata, democrata ou liberal. Isso é uma liderança situacional, que vai conforme a situação daquele momento. Então, a abordagem de liderança situacional ela é associada a Paul Hersey e a Ken Blackhart. A gente vai falar os 4 direcionamentos, os 4 pilares dessa liderança direcional, situacional, que vai ser aquela liderança que vai tomar as decisões conforme o momento. Então, primeiro, eu tenho que direcionar a minha equipe. Então, isso é para pessoas com pouca experiência ou com pouca competência para determinada tarefa. Então, eu direciono aquela equipe. Eu vou ser um líder que vai explicar, orientar, acompanhar, definir claramente o que deve ser feito. Então, se eu tenho uma equipe ou pessoas que precisam ser direcionadas, eu vou fazer isso no momento. Eu posso orientar, ser coach. Isso já é para pessoas que têm algum conhecimento, a minha equipe tem algum conhecimento, mas ela ainda precisa de apoio. Então, eu vou explicar, vou acompanhar, vou estimular e vou dar feedbacks envolvendo aquelas pessoas. O terceiro pilar é apoiar. Aqui é quando as pessoas ou a equipe já tem competência, mas ela precisa de confiança, precisa de estímulo, eu preciso fazer com que ela acredite que ela consegue. Então, eu vou escutar, vou apoiar, vou compartilhar decisões e vou fortalecer a autonomia daquela pessoa para que ela entenda que ela pode sim fazer aquilo sozinha. E o quarto pilar é o delegar. Aqui é quando eu tenho já aquela equipe maravilhosa, top, competente, experiente, que sabe o que faz. Então aqui eu vou definir qual é o resultado que eu quero, independente da forma como ele vai fazer. Eu vou delegar as funções, eu não vou ficar acompanhando tudo em cima 24 horas por dia. Eu vou acompanhar os indicadores, eu não vou deixar de ser líder, eu não vou abandonar a minha equipe e eu vou evitar o microgerenciamento, de colocar outros pontos ali gerenciando. Eu vou estar sempre olhando ao mesmo tempo que eu libero a autonomia daquela equipe. Agora, eu quero que vocês imaginem aí comigo 4 funcionários. Vamos pensar numa empresa. Eu tenho o funcionário A que entrou ontem na empresa, é super jovem, ainda não conhece como funciona a empresa, não conhece o processo. O funcionário
B, é um funcionário que conhece o processo, mas ainda comete erros. O funcionário B conhece o processo, mas ainda comete erros. Já tem um funcionário C, que é tecnicamente competente, mas está inseguro. E o D é experiente, autônomo e confiável. Como que vocês seriam? De que forma vocês seriam com cada funcionário desses? Então, no funcionário A, que é aquele funcionário que acabou de entrar, entrou ontem, que ainda não conhece o processo, eu vou ser aquele líder que direciona. Eu vou direcioná-lo. O B, que ele conhece, mas ainda comete erros, eu vou ser o coaching, o orientador, aquele que vai orientar. O C, ele é tecnicamente competente, mas está inseguro, eu vou ser aquele apoiador, eu vou apoiar. E o D, que é experiente e confiável, eu vou simplesmente delegar. Então, tratar todos da mesma maneira não é necessariamente ser justo. Liderar é reconhecer a necessidade de cada um. E eu vou fazer com que cada um se sinta confiante o suficiente para que no fim eu possa apenas delegar para todos. Eu seguindo esses processos, eu consigo ter uma equipe engajada, que quer estar comigo, que vai ficar na minha empresa, vai se tornar pertencente e vai me dar resultados. Então, tendências modernas da liderança. A gente tem o líder transformacional, que é aquele que inspira, que cria visão, que estimula a mudança, desenvolve, conecta as pessoas ao propósito. Temos a liderança servidora. O que é essa liderança servidora, né? É o líder que pergunta, posso ajudar? O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer com que fazer a equipe crescer? Né? É um líder mais humilde, que escuta, que desenvolve empatia. Nós temos também a liderança autêntica, que ela é baseada em coerência, em transparência, autoconhecimento, em valores, em ética. É um líder que não precisa criar um personagem, é um líder muito importante para aquela equipe. E temos também a liderança ágil, né, que é muito importante nesse cenário contemporâneo. Então, tem velocidade, tem aprendizagem, tem adaptação, tem uma equipe que é autônoma. Então, essas são as tendências modernas de liderança. E como é que fica a liderança nessa era de IA? Que hoje a inteligência artificial nos ajuda com basicamente tudo, né? E se ela consegue produzir informações, analisar dados e até sugerir as decisões, qual é o papel do líder nesse mundo, nesse contexto? E aí vem a parte humana, aquilo que a tecnologia não substitui facilmente. O líder ele tem que desenvolver algumas habilidades, ele tem que tomar as decisões corretas, fazer os julgamentos corretos, ter ética, ter empatia, o relacionamento, a influência, a equipe só se sente engajada se o líder assim o fizer, né? Construir confiança na sua equipe, saber gerir conflitos, propósito, essa parte humana, a IA ainda não nos substitui. Ela consegue substituir talvez os dados, agilizar ou facilitar a tomada de decisão, mas toda essa percepção somente o homem é que tem. E por isso que o líder sim precisa estar cada vez mais preparado. Então, quanto mais tecnologia temos, mais precisamos desenvolver aquilo que é humano, a parte humana. Precisamos disso. E aí, qual é o erro de acreditar em apenas um único tipo de liderança? Um líder que só usa o estilo autocrático, por exemplo, pode se tornar muito controlador. Aquele que só usa o democrático pode ter dificuldade para tomar as decisões. E aquele que é liberal, deixa todo mundo fazer como bem entende, pode perder a direção. Portanto, meus amados, a maturidade da liderança está na capacidade de adaptar o comportamento sem perder os seus valores. Então, haverá momentos em que vocês serão autocratas, haverá momentos em que vocês serão democratas e haverá momentos em que vocês serão liberais, dependendo do contexto e da análise certeira do líder. E para a aula de hoje, vocês vão fazer um quiz de cenários. Esse quiz está disponível no AVA, vocês vão responder lá, tá bom? São vários cenários e vocês vão responder
de que forma que vocês fariam as tomadas de decisões, como seria a sua liderança naquele momento, né? E na aula que vem a gente discute um pouquinho sobre isso. E aí, a pergunta final é: qual é o melhor estilo de liderança? Existe um melhor estilo de liderança, será? O que importa é qual o comportamento a pessoa ou a situação vai precisar de mim, de você, naquele momento. Não qual o estilo de liderança, não é essa a pergunta correta que você tem que fazer. O que precisa ser feito naquele momento? Um grande líder não é aquele que vai liderar sempre da mesma maneira, é aquele que sabe se adaptar, ele direciona, ele sabe quando ouvir, ele sabe quando apoiar e ele sabe quando confiar. Esse é um grande líder. Ele vai se adaptando às situações, às pessoas, direcionando a sua equipe, gerando senso de pertencimento, ao mesmo tempo que ele observa tudo, ao mesmo tempo que ele dá autonomia, ao mesmo tempo que ele ensina, acolhe, pergunta, ouve. Então é um conjunto de tudo. Essa é a melhor liderança. Por hoje de aula era isso, da nossa aula aqui, né, no vídeo. Temos texto para leitura, apostila, quiz, façam e aprendam, tá bom? Um grande abraço e até logo mais. Muito obrigada!